Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Jorge. Pastora Kátia, vem cá, pastora Kátia. O que Deus uniu, não separe o púlpito. Pastora G, vem cá, minha querida. É a mesma camisa, você e a Débora, né? Estão iguais. Nós estamos de tal mãe e tal filha, gente. É por isso que nós estamos iguais. Mas combinaram ou não? Claro que combinou. A Débora ligou para mim ontem à noite e falou: mãe, vamos de tal mãe e tal filha? Vamos, Débora. Então hoje nós estamos. Sério, hoje nós estamos juntos. Bom, amém. Muitos aqui já conhecem os pastores, pastor Jorge e pastora Kátia. Nós os conhecemos há muitos anos, basicamente aí 30 anos que nós nos conhecemos. É sempre uma grande honra para nós recebê-los aqui nesse lugar. E temos uma estrada, uma caminhada juntos. O pastor Jorge é um irmão para mim, irmão biológico mesmo, irmão de sangue. Eu sou filho único, mas Deus me deu a bênção de ter um irmão mesmo. Eu acho que é o único. A única pessoa que é meu irmão espiritual que eu considero irmão biológico, nesse sentido. É um irmãozão mesmo. E para nós é sempre uma grande honra recebê-los aqui. Ok? Pastora Kátia não é diferente, uma mulher de Deus, que nós conhecemos junto com a pastora Andréia e o Nilson. Se eu for contar a história aqui, vai longe. Nós temos muitas histórias para contar e histórias muito abençoadas. Uma estrada de vida muito abençoada. E hoje são pastores de uma igreja abençoada lá em Duque de Caxias, Doutor Laureano, Igreja Comunidade Terra da Colheita. E é muito bom que eles estejam aqui, que vocês sejam abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Jorge, da pastora Kátia, pelos irmãos de Caxias também, Pai, que estão aqui nos honrando. Nós Te louvamos, Pai, por esse privilégio de poder recebê-los aqui e ouvir a palavra que está no Teu coração, para os nossos corações através deles. Usa a vida deles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Puxa, eu estava esperando a pastora Kátia cantar alguma coisa em hebraico. Não, e o pessoal falou assim: tomara que a pastora Kátia cante uma música hebraica. Tá bom. Amém. Mas se quiser até o final preparar alguma coisa, gente. Deus abençoe, querido. Som. Muito bom, né, gente? Amém? É bom a gente estar aqui? Bom acordar pela manhã, adorando ao Senhor, com amigos, com irmãos, isso é maravilhoso, amém? Com a família de Cristo e a nossa família também, né? Isso é muito bom. Esse lugar aqui tem um incenso diferente, não sei, sabe? Vocês estão sentindo, gente? Sim ou não? Quando eu desci ali embaixo, é que eu fui ver de onde que vinha o incenso, irmãos. Misericórdia, irmãos. As irmãs aqui, meu Deus, caramba, domingo passado foi feijoada, é isso? Não, foi, mas teve um desse aí que, né? Caramba, ali eu falei, Jesus, não sei se é um cozido, não sei o que é o negócio lá, mas está subindo um aroma agradável ali. Né? As irmãs têm uma mão ungida, né? Muito bom. A gente hoje está tendo um encontro lá na igreja, né? Os irmãos ficaram bem animados para vir aqui, né? Depois do domingo passado, daquela festa lá maravilhosa, né? Da graça de Deus tremenda, mas muitos não puderam estar aqui porque estão trabalhando, né? No encontro. Então, né? Mas próxima oportunidade, com certeza, muitos outros virão para também compartilhar e ver o que Deus está fazendo nesse lugar e se alegrar com os irmãos aqui. Amém, queridos? Então, né, hoje a igreja é assim, né? A igreja é o corpo em movimento, né? Então a gente tem que se movimentar. O pastor Márcio estava falando ali do evangelismo, né?
Irmãos, eu lembro de uma situação, uma vez, a gente estava num culto de quinta, o culto era pesado, irmãos, quinta-feira, há quantos anos atrás? 25 anos, 26, era pesado, minha irmã, que nem hoje não. Não era assim, sabe, chegar em adoração, logo como a Dani veio aqui, né? Não, não era assim não, o coro comia, irmãos. Eu lembro que eu vinha lá de São Cristóvão, ônibus abarrotado, já chegava já no embalo para pegar a guitarra ali. Aí estava lá, né, os irmãos lá meio jururu, tudo jurubeba, e o pastor Márcio começou a se incomodar com aquilo, né? Percebi que naquele dia ele estava meio incomodado. Aí tem uma hora que assim, para o louvor, para tudo. Irmão, nós temos que evangelizar. Nós não podemos ficar aqui, a gente está aqui, nós estamos no centro de Madureira. Resumindo, irmãos, ó, larga tudo agora, você vai sair agora, pertinho ali do Cajueiro, pastor Marco. Você vai sair agora, você vai na Serrinha, você vai no Cajueiro, você vai não sei aonde, não faz quem quer, mas você vai trazer alguém aqui. Se você não trouxer alguém, você não volta. Nem precisa vir. Olha só, irmãos. Aí todo mundo meio, caramba, todo mundo ficou assim, né? E falei, Jesus, e agora? Eu tenho que trazer alguém, Senhor. Meu pastor mandou lá, deu um... E aí eu fui, tá? E fomos todo mundo. Aí eu fui na direção do Cajueiro. Eu falei, pô, Cajueiro é o lugar. Se eu não trouxer alguém do Cajueiro... Irmãos, aí estou lá, e agora, Senhor? Tipo assim, 7h30 da noite, né, ali, aquele movimento ali. Irmãos, aí me aparece um Senhor na minha frente. E aí eu fui até ele, me apresentei, né, ele se apresentou, comecei a falar ali, conversar com ele, falar de Deus. E falei que assim, olha, eu tenho que levar o Senhor na minha igreja. Eu tenho, senão vai dar ruim. Senão o meu pastor vai comer o meu couro. E aí, irmãos, resumindo, virou meu amigo, eu levei ele, na hora de cara, um coroa, gente boa demais. Sabe aqueles coroa carismático, bom de papo, Cajueiro, né, Madureira? E aí levamos ele. E ali mesmo na conversa ele já falou que ele era compositor do Império Serrano, que ele conheceu aquele cara, esqueci o nome dele, um grande compositor do samba brasileiro, do Império Serrano, fugiu o nome aqui. O cara era um poeta, e o seu Kleber era um poeta também, irmãos. E ali ele se converteu ao Senhor, entregou o coração dele a Cristo, e eu quero falar para vocês, nós fizemos muito samba junto. Vale a pena obedecer ou não vale? Vale a pena, né, irmãos? Amém? Na hora a gente não entende muito não, a gente fica, Senhor, mas quando a gente vai por obediência, ainda que a gente não esteja entendendo muito bem, Deus honra. E veja bem, se outras pessoas também foram naquele dia, e se entregaram ao Senhor, e tiveram... Agora imagine, se só tivesse o seu Kleber ido, já teria valido a pena aquela bronca, né, irmãos? Sim? Então fala assim para o teu irmão, esteja aberto para ouvir a bronca, hein? Esteja aberto. Glória a Deus. Amém, queridos. É uma alegria estar aqui com alguns irmãos de Caxias também, né? Para a gente celebrar juntos aqui, né? O pastor Márcio já apresentou, não sei, já apresentou o Ministério de Louvor, ali tem a Paula e a Jéssica, aquele casalzinho ali, bonitos, pastor Nilson e pastor André, que vocês já conhecem de tempos, né? O Johnny, irmãos, o Johnny joga em todas as posições lá em Caxias. Ele é músico, ele é diácono. Uma vez eu levei ele lá, tinha uma conferência lá, né, um apóstolo lá, pastor Márcio, ministrando lá em Teresópolis, né? O cara era bom ministrando para homens, e aí daqui a pouco ele falou que assim, minha equipe aqui vai começar a orar e tal, liberando sobre os homens a unção, né? Daqui a pouco eu estou vendo... Aí tinha vários pastores, daqui a pouco eu estou vendo lá pastores, e o Johnny colocando a mão e profetizando, você vai romper, você vai... Eu falei, tem que segurar ele, senão o Johnny é uma benção. Então, o Johnny é muito querido lá, queridos, ele é um irmão muito especial para a gente. E temos mais aqui, temos a Gabi, a Gabriela, a Amanda, a Luana, né, o pessoal da dança,
Temos o Josimar. Josimar é veterano, né? Cadê o Josimar? Olha ele ali, ó, veterano de guerra. Aquele ali já, né? Josimar. Quando eu conheci ele tinha cabelo, irmãos, bastante cabelo, né? Fazia corrida, era fininho, né? Ele falava que fazia o carrossel. Não sei se hoje ele dava a volta lá no não sei o quê, lá no Caxias, lá, num negócio lá. Agora não sei se ele consegue ainda fazer o carrossel, mais devagar um pouquinho. E temos o Anderson e a Carla, que o pastor Márcio já apresentou, né? Um casal também querido, né? Nossos familiares, né? E a Carla é como irmã da Kátia. Ela foi criada pelo pai e pela mãe dela, né? Então, é irmã, né? Irmã, então... E Deus, né, na época, trouxe o Anderson para o lado dela, o pastor Márcio fez o casamento, acho que na presbiteriana, de onde? Foi isso? De Rocha Miranda, né? Porque o pastor Márcio tinha um negócio com presbiteriano, né? Era ali em Irajá, foi o pastor Nilson e a pastora Andréia, Madureira, era, não sei o que era lá, tinha um mistério lá, né? E aí fez o casamento, e ali atrás nós temos um casal também querido, precioso, Fábio e a Vanessa, amém? Faz assim, Fábio, amém, Vanessa. Só não trouxeram o Enzo, né? Se ele trouxesse o Enzo, a igreja não estava do jeito que está, não, irmão. O Enzo é unção, mas é uma benção. Então, devo ter esquecido de algum, tem Wesley da Lila, né? Baterista ali. João está aqui, ó. João, grande João. Tem mais algumas pessoas. Isso. Acho que é só isso, né? Dani não, pô, meu Deus do céu. A Dani é... Irmãos, a Dani, né, como é bom, ali, a gente estava sendo ministrado ali por Deus, e eu estava pensando, meu Deus, olha o legado aí, né? Olha o legado. A gente vê, né, Nilson e André na época casaram, e daqui a pouco Daiane já foi para Nações, acho que dificilmente volta, hein? Só para visitar papai e mamãe. Aí, Dani agora aí, né? Isso é maravilhoso, isso é a melhor história, querido. Amém? Isso é o melhor de tudo, né? A gente vê que Deus está dando continuidade através de algo que lá Ele acreditou na gente, semeou, e a gente pôde amadurecer, e hoje estamos vendo uma nova geração. Amém? Isso é poderoso. Quantos querem isso para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, netos? Eu vejo a Liz, o Azaf e o Bento, eu sei, e já estão selados pelo Senhor. Amém? Estão selados para cumprir o propósito de Deus. Estão selados para, sabe, né, continuarem na corrida, na maratona, né, que Deus tem para nós. Então, isso é maravilhoso, porque eu e Kátia, estou vendo ali minha mãe Jesuí, ô glória, fez o coraçãozinho. Eu e Kátia, irmãos, nós fomos os primeiros da nossa família, os primeiros literalmente. A família de Kátia é uma família de portugueses de um lado, né, bem católicos de outro, pé na terrinha, né, do norte, pessoal envolvido até a tampa com espiritismo, com maldições, tudo quanto é maldições, né, a avó dela era a mãe de santo, e eu fui o primeiro. Minha família também uma história terrível, de suicídios, de maldições, de separações. Eu fui o primeiro, Kátia foi a primeira da família dela. Deus fez algo maravilhoso conosco. Deus nos chamou, nos abençoou e nos multiplicou. Amém? Passamos pelo discipulado, que é algo fundamental em nossas vidas, para que a gente possa, né? O discipulado tem um destino, que a gente dê fruto no final, que a gente seja enviado, né? E logo cedo nós aprendemos isso, e Deus começou a fazer um trabalho lindo na nossa família. Hoje nós dizemos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Deus fez algo tão maravilhoso. Então, que legado nós vamos deixar? Já parou para se perguntar? Que legado você pretende deixar nessa terra? O pastor Márcio falou semana passada lá que nós temos que aprender a contar os nossos dias, né? Não é ficar contando o dia, é fazer uma avaliação daquilo que está valendo a pena, daquilo que não. Não é apenas, estou ficando velho, estou sem cabelo, não é isso. Estou mais experiente, não é isso não. Contar os dias fala de propósito, né? Então, nós temos que, sabe, já trabalhar
desde quando a gente conhece o Senhor, ter um entendimento que nós temos um legado a deixar. Que no tempo que o Senhor nos permitir estar aqui na terra, há um legado, há algo que nós precisamos deixar para as futuras gerações. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que ter esse entendimento, isso é sério demais, né? Isso é sério demais. Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Senhor, tu estás aqui, obrigado, Senhor, por estar aqui na minha casa também, Senhor, na casa de irmãos, Senhor, que é a minha casa também, Senhor, faz parte totalmente da nossa história, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida, Senhor, dos pastores Márcio, Gessimar, Senhor, de cada pastor que o Senhor tem levantado aqui, de cada irmão querido, alguns mais antigos, alguns mais novos, outros que eu ainda não conheço, mas o Senhor nos dá essa oportunidade, e nós queremos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que traga entendimento, luz aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, o cativeiro da Babilônia, ele com certeza foi a disciplina mais dura de Deus para com Israel. Mais do que os 430 anos lá no Egito, onde eles foram oprimidos, onde eles foram, tão humilhados. Mas o cativeiro da Babilônia mexeu muito com Israel. Mexeu com Deus também. Porque quando eles voltam, eles encontram tudo destruído. Eles encontram, Israel, povo de Deus, encontra tudo como escombros. Não tinha projeto. Você começar algo do zero é uma coisa. Você ter que recomeçar é outra coisa totalmente diferente. Então, eles estavam totalmente destruídos, sem esperanças, perdidos. Deus então levanta homens para restaurar, porque Deus, ele sempre, sempre tem um novo começo para cada um de nós. E ele então levanta homens como Esdras, como Neemias, restauradores, com uma palavra de Deus, para reconstruir, para retomar do zero, limpar os escombros, deixar a terra preparada para lançar novamente os alicerces. Foi uma oportunidade de Deus tremenda, mas mesmo assim Israel não aprende a lição, mesmo assim eles se voltam para si próprios, mesmo assim, eles não entregam a essência para Deus. Deus então levanta um profeta chamado Malaquias. Malaquias quer dizer mensageiro de Deus, para trazer e anunciar a sua mensagem. Só que ali Deus já estava por aqui, E Malaquias traz uma palavra de juízo. Malaquias traz, uma palavra de reprovação de Deus muito grande, mas também ele traz uma palavra de esperança ao final, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. O espírito de Elias ia ser enviado, e Deus ia fazer algo novo, como sempre faz, mas não mais naquela geração, e agora sim ele iria, fazer algo extremamente radical, que ele nunca tinha feito. Ele trouxe um silêncio. A partir dali, essas são as últimas palavras
do Antigo Testamento. São as últimas palavras de Deus para o seu povo. Porque a partir dali, silêncio absoluto. 400 anos de silêncio absoluto. Deus se cansou de falar, porque era sempre assim. Eles erravam, não faziam o que era correto diante de Deus, Deus vinha com vara, eles se quebrantavam, corria para Deus, e Deus abençoava, daqui a pouco eles voltavam e ficavam nesse ciclo vicioso. E aí Deus resolve fazer algo muito extremo. Deus para de falar, acabou, cessou a voz profética, cessou a voz de Deus, não se ouvia mais o Senhor. Lá na Babilônia mesmo, eles falavam, quem nos dera estar novamente em Jerusalém, quem nos dera cantar os cânticos de Sião, quem nos dera, Senhor, se pudéssemos voltar e recomeçar tudo, mas eles não aproveitaram, e 400 anos sem ouvir Deus, meu irmão, se você considerar que uma geração após a outra, é mais ou menos 40 anos, são 10 gerações, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a direção do Senhor, 10 gerações se perderam, 10 gerações, porque os pais não ensinaram sobre Deus a seus filhos. Diga misericórdia. Porque os pais não pagaram o preço de ensinar, de mostrar o caminho, de falar de Deus. Você sabe, querido, que Deus é um Deus de gerações. Quando Deus alcançou você, Ele está vendo as futuras gerações através de você. Ele está vendo seus filhos, Ele está vendo seus netos, bisnetos, até que Jesus volte. Ele está, recomeçando algo. Ele está, quando você se entrega ao Senhor, não é um ato só de salvação, mas de esperança. Porque a voz de Deus se fará ouvir na terra, através da sua vida, através daquilo que você vai deixar. Amém, queridos? E eles ali, então, não cumpriram. Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão deixou um legado para Isaac. Isaac deixou um legado para Jacó. E assim vai. Jacó também deixou um legado para José. Então, irmãos, nós precisamos, entender isso. Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Qual é o legado que você está deixando? Está construindo, porque um legado precisa ser construído. Não é assim. Um legado não é colocar os filhos na escola, né? Cuidar da educação deles, dar a melhor educação possível, pagar a melhor escola possível, dar bons conselhos. O legado vai mais do que isso, vai mais além do que isso. Amém, queridos? E tudo que, serve para os nossos filhos naturais, também servem para os filhos espirituais. Você entende isso, meu amado? Posso ouvir um amém? Amém. Tudo. Nós precisamos gerar filhos. Precisamos gerar filhos espirituais e passar. Isso é o verdadeiro discipulado, isso é o verdadeiro propósito. É quando a gente consegue, transmitir Cristo através da nossa vida a tal ponto que aquela pessoa seja como nós ou melhor do que nós ainda. Amém? Por quê? Porque nós aprendemos, amadurecemos e nos multiplicamos. Então, se nós queremos deixar um legado, nós temos que começar de agora. Você precisa abraçar esse propósito de Deus na sua vida. Você precisa chamar essa responsabilidade para você. O Senhor já fez o que Ele tinha que ser feito, na cruz Ele já fez. Ele já nos deu tudo. Ele já nos selecionou para esse propósito. Mas agora é sua vez de tomar esse bastão e seguir em frente,
para que você possa lá na frente passar para outro, que vai correr ainda mais veloz do que você. Você acredita nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, eu estou disposto, conte comigo. O que podemos fazer a relação desses princípios para que a gente possa construir esse legado? Primeiro, conexão. Diga comigo, conexão. Sem conexão não tem abertura, sem conexão não há confiança. Conexão, antigamente nós falávamos relacionamentos, né? Na linguagem de comunidade e de discipulado. Mas essa palavra conexão tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe, querido, sem conexão não há passagem de bastão. Se você, aquela corrida 4x100, se eu não me engano, onde é um trabalho em equipe. São 4 corredores que vão passar o bastão um para o outro. Na última Olimpíada no Rio de Janeiro, quando a equipe lá da Jamaica, acho que é o Usain Bolt, é jamaicano, né? Ele não estava na frente não, querido. Ele não estava, ele estava ali, a equipe estava, né, e tinha algumas equipes na frente. Mas quando a passagem de bastão foi tão tremenda, e a conexão entre o Usain Bolt com o outro corredor foi tão tremenda, que ele já veio no embalo, ele passou que nem um raio. Tem que haver conexão. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida que seus filhos voarão que nem raio, irão correr muito mais do que você correu, avançar muito mais do que você avançou. Aleluia! Por quê? Porque estão conectados. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, os corações dos filhos para os pais. Converter os corações fala de restauração do relacionamento familiar. Amém, queridos? Ora, até então Israel tinha falhado e muito nessa questão. E não estava dando mais certo. O Senhor encerra uma etapa para 400 anos depois iniciar outra etapa. E aí a primeira palavra que o Senhor fala é que Ele vai converter o coração dos pais, que Ele vai trazer os corações dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, para que não acontecesse mais o que vinha acontecendo desde sempre. O Senhor estava cansado daquilo. A terra precisa ser cheia da glória de Deus. A terra precisa ser cheia da presença de Deus. Ainda que tudo esteja terrível, ainda que haja, sabe, mas se houver a conexão de uma geração para outra, não vai parar, queridos. Não vai parar. Por quê? Porque essa conexão vai gerar uma nova geração com ainda mais ímpeto, com ainda mais propósito. O que nós vemos hoje são famílias totalmente desconectadas. É algo muito forte nessa geração que estamos vivendo. Sabe, é uma desconexão terrível. Filhos desconectados dos pais, pais desconectados dos filhos, esposo desconectado de esposa, esposa desconectada de esposo. Está cada um no ambiente da casa e todo mundo, sabe, conectado com outras conexões, mas não estão conectados com o mesmo espírito, com o mesmo propósito. A estratégia do diabo parece que mudou aí nos últimos tempos. Não é mais destruir famílias, é desconectar famílias. Porque a desconexão é pior. Traz isolamento, quebra o propósito. Então, nós precisamos entender que essa desconexão é muito sutil. Ela não é assim, não é de uma hora para outra, meu irmão. Ela é sutil, ela vai se dando aos poucos. Aos poucos a gente vai perdendo, e quando a gente vai ver, se a gente, sabe, quando se vai atender, você já percebeu que já está totalmente distante, o filho já não tem mais conexão nenhuma. A esposa, o esposo, o casal, o cônjuge já se desconectaram. Isso vai dando aos pouquinhos, ao longo dos dias, meses, anos.
uma família. Você está me entendendo, meu amado? Vai perdendo a conexão, vai perdendo a ligação, é uma situação daqui, é uma distração dali, e assim vai. Então, nós precisamos, sabe, entender que nós temos que nos conectar. Amém, queridos? Se conecte mais aos seus filhos, dê mais atenção. Você tem ensinado de Deus para os seus filhos? Senta aqui, filho, vamos conversar um pouco. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é o Senhor? Às vezes a gente está conectado com tantas coisas na vida, trabalho, correria do dia a dia, a gente é muito bem conectado com os amigos, com as redes sociais. Então, eu não sei por que é necessário a gente ter 5, 6 redes sociais, não sei por quê. É mais tempo que você vai estar conectado com as redes sociais. É mais tempo que você vai perder. Amém? É mais tempo que você vai passar distante da sua família, pode ter certeza disso. Então a gente precisa entender isso, queridos. A nossa primeira obrigação como pais é refletir Deus. É refletir o reino de Deus através de nossas vidas para os nossos filhos. Amém, queridos? Através das nossas atitudes, através da nossa vida, saber estabelecer o padrão que Deus deixou. É estabelecer um padrão para a nossa casa, se aproximar. Estabelecer o padrão de Deus, é estabelecer os princípios de Deus. E a melhor hora para fazer isso é quando eles são bem pequenos, pequeninos. Amém? Você está me entendendo, meu irmão? A Bíblia fala que nós temos que inculcar o ensino de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, ao acordar, caminhando, comendo, dormindo, ao levantar, todos os dias, porque se a gente não inculcar, o mundo vai inculcar outras coisas. Você está me entendendo, meu irmão? Enquanto é criança, literalmente, você pode abrir a cabeça deles e colocar lá, mas chega um momento que não tem mais como, não tem como você chegar e abrir a cabeça dele, já é adolescente, já tem alguns conceitos formados, não tem mais como, mas enquanto é criança, você pode fazer isso. Você pode abrir a cabeça literalmente e colocar lá dentro as verdades que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Amém? Trazer para perto de você. Não fique, mas os filhos estão cansados, eu tenho que estar lá 7 horas. Traga eles, envolva eles. Eu lembro que, sabe, queridos, quanto isso fez bem para a nossa vida. O começo lá da comunidade, couro comia, irmãos. Teve uma vez que a gente ia para Padre Miguel, saía, eu acho que a gente se encontrava aqui, era 7 uns quebrados aqui na praça da praça de Magno. Irmãos, para mim estar aqui 7 horas com dois pequenininhos, não, na verdade era só um naquele tempo ainda. A Kátia grávida de uma barriga, do Jean, de uma barriga é benção, do Jean. E aí, a gente tinha que acordar, mas antes das 6, irmãos. Mas a gente ia com tanta expectativa por aquilo que Deus estava fazendo, que a gente não parava. Hoje a gente coloca muita gente cheia de mimimi, a gente coloca muito empecilho, começa a murmurar, a gente sabe, reclama, mas o horário que o pastor está colocando, mas isso e aquilo, e a gente ia, e aí, irmãos, você imagina, chegava lá 7 horas, meio-dia voltava para casa, né? Não, meio-dia estava começando. 7 horas, chegava lá, 8 e pouca, oração, tomava um café, ensino, formação, meio-dia, o almoço, tinha um cochilozinho? Tinha. O pastor Márcio emprestava lá o bercinho da Raquel, né, que era um bercinho, e lá o Jorginho dormia, tranquilo, nada aborrecia ele, ficava lá tranquilo, som alto, nem se...
né? Tirava o cochilinho, a gente também tirava um cochilo rápido, 3 horas a gente já tinha que estar de pé, e pronto, porque a gente ia evangelizar. Isso foi marcando as nossas vidas, isso foi nos gerando, nos formando nesse propósito. Sabe que hora a gente chegava em casa? Lá para as 10h30, às vezes 11 horas. Para acordar outro dia, 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Você pensa assim, eu ficava cansado? Eu não sei porquê, eu não ficava não, irmãos. Ao contrário, eu ficava esperando o outro domingo, eu e minha esposa. Depois a gente foi nessa batida aí, e de vez em quando lá, né, teve a época que a gente ia do ônibus que a gente fretava, micro-ônibus, né, pastor Márcio? Mas depois passou um tempo, queridos, que a gente tinha que ir também, e às vezes não tinha o micro-ônibus, e a gente ia de ônibus. E eu lembro de várias vezes a Cátia vomitando no ônibus, todo mundo abria aquele clarão aqui assim, ó. Grávida. E a gente estava ali, e a gente aprendia, e a gente estava sendo gerado em Cristo. Um pai, ele não tem só a função de gerar uma criança, ele tem uma função de gerar um propósito. Você está me entendendo, meu amado? Você não gerou só os teus filhos, você está gerando um propósito. Então, tem que se conectar. Provérbios 22, 6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Ensina a criança, né, segundo os objetivos que você tem para ela. Não é os objetivos que o mundo tem, não é os objetivos que a outra família tem, que os avós têm, é que os pais têm. Isso é propósito, legado. Amém, queridos? Diga aleluia. Segunda coisa que eu quero falar, honra. Não tem legado sem honra. Não se estabelece um legado se uma geração não honrar a outra. Uma geração tem que honrar a outra. Você está me entendendo, meu amado? Os pais têm que honrar os filhos, sim. Sim. E os filhos têm que honrar os pais. Que, aliás, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, né? Para que tudo te vá bem e os teus dias sejam prolongados na terra. Então, sabe, hoje essa desconexão, aqueles que são filhos aí, que ainda moram com seus pais, honrem seus pais. Honrem, valorize o suor deles, valorize cada atitude, até mesmo quando for repreensão, quando for correção, honrem. Se machucou demais, conversa, pede perdão, ouve o perdão, reconcilia e se fortalece e vai em frente. Amém? Porque isso é grato diante de Deus, e isso, sabe, está havendo ali algo que Deus gosta muito, honra. No livro de Malaquias, o Senhor começa reprovando os sacerdotes. Os sacerdotes, porque eles estavam oferecendo sacrifício imundo, animais coxos, cegos. Nesse período, porque Malaquias é contemporâneo de Esdras e Neemias. Então, nesse período que Deus estava usando tremendamente Neemias e Esdras, os sacerdotes estavam fazendo isso. E Deus diz assim, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O Senhor está perguntando a eles, vocês são sacerdotes, vocês deveriam ser o exemplo, e aonde está a honra para comigo? Aonde está, sabe, o cuidado? Eles estavam oferecendo tudo de qualquer jeito, meu amado, você está me entendendo? Você sabe para que existe o sacerdote, meu irmão? A Bíblia fala que os sacerdotes foram levantados por Deus para oferecer dons e sacrifícios, presentes a Deus, honra. Amém? Você quer honrar alguém, às vezes você lembra dela, uma lembrancinha, é uma forma de honra, porque aquela pessoa tem um valor para você,
E eles estavam oferecendo de qualquer jeito. E eles ainda perguntaram para Deus: em que, Senhor, estamos profanando o teu nome? Em que? Em que nós estamos falhando? Meu amado, entenda bem, sabe, nós hoje somos os sacerdotes. Diga: eu sou sacerdote. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes. Nós temos que oferecer sacrifícios a Deus pela nossa casa, pelos nossos filhos. Como Jó oferecia continuamente sacrifício pelos seus filhos. Nós temos que fazer isso, essa é a nossa função, meu amado. Nós temos que, ninguém vai fazer, ninguém. Não queira jogar essa responsabilidade sobre a igreja em primeiro lugar. Essa chamada é sua. A igreja vai ser a cereja do bolo, mas essa responsabilidade é sua, de ensinar, de mostrar, de sacrificar pelos seus filhos. Amém, queridos? E depois o Senhor reprova pela falta de honra na vida financeira, nos dízimos, nas ofertas. Vós me roubais a nação toda. Em que, Senhor, estamos te roubando? Nos dízimos, nas ofertas. Nos dízimos, nas ofertas. Se a nossa casa, querido, se você quer ver prosperidade sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos lá, que você tem que estar com esse entendimento, você tem que ter esse entendimento, sabe, nós temos que ter o entendimento que eles serão mais próximos do que nós, e que a nossa casa é lugar de semeadura, que a nossa casa é lugar de fidelidade. Nós temos que mostrar os caminhos, porque eles percebem com muita clareza, meu amado, eles observam muito mais as nossas atitudes, do que as nossas palavras. Amém? E por último, o Senhor fala da desonra na família, porque eles voltaram para a sua terra, e agora os homens estavam repudiando as suas mulheres para ficarem com mulheres que serviam a outros deuses. Estavam deixando as suas mulheres à míngua, porque você sabe que naquela época não tinha outra opção. E eles estavam se prostituindo com outras mulheres. Então a nossa casa tem que ser um lugar de honra. A Bíblia fala: marido, tratai as vossas esposas com honra, com dignidade, considerando como parte mais frágil. Esposas, honrem aos seus esposos como ao Senhor. Filhos, honrem seus pais. Pais, honrem seus filhos. Amém? Terceiro ponto que eu queria falar: conhecimento. Diga comigo: conhecimento. Abra comigo, se você está com a Bíblia aí, abra em Juízes capítulo 2. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, Juízes 2, 6, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Israel fizera. Josué conhecia o Senhor e os seus feitos. A geração de Josué conhecia o Senhor e seus feitos. Quando Josué morre, e aquela geração também passa, a Bíblia fala aqui que a outra geração que veio depois não conhecia o Senhor e nem conhecia os seus
feitos. Por que a geração de Josué falhou? Por que a geração de Josué não conseguiu influenciar a outra geração? Eu não sei por quê, mas eles não conseguiram passar o legado para outra geração. Você está me entendendo, meu querido? Eles não conseguiram. Talvez estivessem muito preocupados com as guerras, com as conquistas, com trabalhar para Deus, com fazer coisas para Deus, mas esqueceram de ensinar a outra geração, de passar o bastão para a outra geração. Isso é muito sério, meu irmão. Nós temos que estar tão conectados e sensíveis à voz de Deus, e nós hoje nós entendemos muito, e temos que guardar isso e praticar isso. Nós não podemos nos perder nas muitas atividades, na igreja, na obra, e esquecer da nossa casa, esquecer da nossa família. Amém, queridos? Por isso que eu te dou um conselho: envolva toda a sua casa, envolva eles. Os meninos foram crescendo, e foram crescendo envolvidos com louvor, as amizades deles todas eram na igreja, e mesmo assim, quando chegou a adolescência, o negócio pegou, irmãos. Não é fácil, não. E a gente ali começamos a perceber algumas coisas, primeiro no Jorginho, depois no Jean, o quanto lá fora influencia, o quanto o mundo influencia e a gente ali tentando cercar de tudo quanto é lado. Jorginho sempre foi um garoto inteligente, a ponto de ele não estudava para a prova, né? Ele parecia ser aquele cara desconectado, sabe? Os professores às vezes falavam que assim, caramba, o que acontece com seus filhos, com o Jorginho? Ele parece que não está prestando atenção em nada, mas até hoje ele é assim, ele está conversando com você, parece que ele não está prestando atenção em nada, mas a mente dele funciona assim, e ele ia lá e tirava boas notas. Aí ele passou para um concurso no 2º grau, foi lá fazer o concurso, foi começar a estudar no 2º grau, lá na escola, na FAETEC. Irmãos, ele começou a mudar radicalmente, o vestimento, as roupas, querendo chamar atenção, fazendo coisas que não era, a rebeldia começou a entrar, e aí levou couro no 1º ano, repetiu. Como assim? 2º ano, repetiu de novo, e a gente ali junto, fomos na escola, a diretora falou: olha, está tudo perdido aqui, cuidado com seu filho, que ele é um bom menino, drogas, eles saem, se drogam, bebem, e isso e aquilo, e depois, e aí a gente orando, e eu falando, meu Deus, eu tentando conversar, a Kátia tentando, e aí Deus nos deu uma estratégia: tira eles da escola, tira ele dessa escola, mas era concurso, e era um bom diploma. Outra coisa, era de graça. Aí Deus falou comigo, com a Kátia: tira ele da escola. Botamos ele numa escola particular em Caxias. Apertamos ali, sacrificamos. Irmão, sabe o que é mudar uma chave assim, ó? Tum. Voltou meu filho diante. Lugar menor, de pais como nós, que lutam, que dão duro ali, né? E muitos envolvidos num contexto de igreja. Porque Caxias, né? Sempre é assim, o pai, ou a mãe, ou a avó da igreja. Ele mudou. Ele voltou a ser o que ele era. E descobriu ali qual era a paixão a nível de profissão da vida dele. Ali. Encontrou um professor que viu o potencial dele e começou a passar. E ele mudou de eletrotécnica para algo que ele não detestava, para informática. Hoje ele tem a empresa dele, trabalha nessa área, é um excelente programador. Você está me entendendo, meu amado? Porque lá nós radicalizamos, nós tivemos que radicalizar, porque a gente podia perder o nosso filho ali. E Deus vai nos dando direção, vai nos dando discernimento, amém, queridos? Para que a gente possa, sabe, observar. Isso acontece, talvez seja uma história parecida com a sua. Em algum momento lá você teve que mudar lá, né, para que sua casa, né, tivesse firme, para que a sua geração tivesse guardada. Você está me entendendo? Amém? Você pode dizer glória a Deus?
Então diga conhecimento. Salmo 145:4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Então nós temos que, essa é a nossa responsabilidade. Deuteronômio 6, do 7 ao 9, eu já falei aqui com vocês. Tu inculcarás e dela falarás, assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Atarás como um sinal na tua mão e te serão como por fronte entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Salmo 78, versículo 4 diz: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. Você pode dizer glória a Deus? Essa semana, falando com um amigo que me ganhou para Cristo, ele é missionário entre os índios, e ele se dedicou muito, né? A obra missionária não é fácil, vai para cá, vai para lá, e ele estava conversando comigo há um tempo atrás, alguns meses atrás, já na pandemia, que seu filho estava assim, totalmente perdido, entrou na juventude, já era um homem, já morava sozinho, e agora era um esquerdista extremista, cheio de filosofia na cabeça, só andava de preto. E esse irmão, esse querido amigo, ele sofria com isso. Ele falou: Jorge, eu canso de falar de Deus para ele, eu cansei. A gente depois começou a ver choque, porque não aceitava e não sei o quê. Aí essa semana eu liguei para ele, ele falou: Jorge, eu tinha te falado sobre Abraão. O nome dele é Abraão, olha só, Abraão estava desviado. E o outro filho dele é Israel. Aí ele falou que assim, aí ele falou comigo: Jorge, um belo dia Abraão me liga e fala: pai, como é que é mesmo aquela música do Vencedores por Cristo que o senhor tocava e cantava? Isso foi alguns meses atrás. Abraão tem um chamado. Deus chamou Abraão, meu irmão. Deus chamou você e sua casa. Nesse período aí, Abraão casou. Abraão hoje está na igreja firme, voando. Já prega. Deus é bom, meu irmão. Deus é fiel. Ainda que no momento mas o conhecimento vai ficar lá. Pode se rebelar, pode não aceitar, mas está lá o conhecimento do Senhor, e uma hora Deus vai trazê-los de volta. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aleluia! Amém? E hoje é o amigo dele, compartilha o tempo todo, liga para ele, porque Deus é fiel. Outro ponto, querido, para terminar: serviço. Diga serviço. Não há legado sem serviço, amém? Não há legado sem serviço. A Bíblia fala que Davi, ele cumpriu os planos de Deus na sua geração, depois morreu. Ele serviu a sua geração através do propósito de Deus, e depois ele morreu. Nós estamos aqui para isso, querido. Estamos aqui para servir o propósito de Deus, que Ele colocou em nossos corações, na nossa geração. E depois disso o Senhor te recolhe. Amém? Você está me entendendo? Então vou te dar um conselho. Se gaste, se deixe gastar pelo propósito de Deus. Antigamente a gente era tão corajoso que a gente orava assim: Senhor, eu vou me gastar e vou. Os cânticos de comunidade era assim: Senhor, eu quero me gastar. Hoje em dia se fala pouco sobre isso, né? Ah, não, horário. Ah, não, eu tenho, não sei o quê, não dá para mim, não, sabe, não dá. Eu já tenho muito compromisso na igreja. Eu já tenho muito compromisso. Ah, não, é isso e aquilo. Nada, meu irmão. Se você não se deixar se gastar por Deus, você vai se deixar gastar por outra coisa.
de um jeito ou de outro. Sua vida vai ser em prol daquilo que você decide que ela seja. Então nós precisamos nos deixar gastar naquilo que vale a pena. E de contrapartida, de quebra, de brinde, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai renovar a tua saúde a cada dia, o Senhor vai renovar as tuas forças, o Senhor vai renovar a sua casa, o Senhor vai cuidar da sua casa. Aleluia! Você crê e recebe essa palavra, meu irmão? Não deixe as frustrações te paralisar, não deixe, sabe, os impedimentos, não deixe, sabe, as coisas, as decepções. Ô, meu irmão, para isso existe cura do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Para isso existe, sabe, para isso o Senhor te pega no colo quando você precisar. O Senhor está contigo, o Senhor vai renovar as tuas forças. Eu me feri. Até quando você vai ficar lambendo ferida, meu irmão? Quem tem um legado a deixar, não fica olhando para suas feridas, não, olha para o propósito. Quem tem um legado a deixar, deixa o Senhor cuidar das suas feridas, para que Ele cumpra o propósito. Davi serviu a sua geração no seu tempo, e depois ele viu a morte. É Deus que te renova, é o Senhor, meu irmão. Ou eu creio num Deus que cuida, mas quando eu me bloqueio, quando eu, sabe, dificulto, quando eu me fecho todo, não tem como. Você está me entendendo? Amém, queridos? Deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor ir fundo, vai fundo, Senhor, trabalha na minha vida, porque afinal de contas, você está construindo algo muito grande, e não é de qualquer jeito que Deus vai fazer isso na sua vida. Então não existe legado sem serviço, porque legado tem a ver com causa, com uma causa. Legado tem a ver com uma causa. Então, e causa fala também da gente ter serviço na nossa vida, da gente servir com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Você sabe que a atitude fala mais que 1000 palavras, não é verdade? Palavras convencem, mas atitudes, ações arrasta. Então, seja firme. Não adianta a gente ficar falando. A gente tem que viver o que a gente fala. É isso que faz a diferença. Seus filhos não querem ver você perfeito. Seus filhos sabem que a sua família não é perfeita, mas eles querem ver coerência naquilo que você vive. Amém? Você me entende? Coerência e integridade. Integridade. Eles vendo isso, querido, isso aí vai ser algo que vai chamar a atenção muito deles, para marcar a vida deles. Os meus 2 filhos, eles falam sempre que algo que marcou a vida deles foi eles verem a gente servir, e sempre servindo, e sempre servindo. Eles falam que algumas vezes, quando ele estava saindo para a escola, eu estava chegando, às vezes visitando alguém, e isso marcou muito a vida deles. Jorginho tem um coração, creio eu, Kátia, que é ainda mais aberto para servir as pessoas do que eu. Fico bobo às vezes. Ele tira a roupa do corpo. Ele colocou um propósito ele está com uma empresa e ele tem muito horizonte pela frente, mas ele colocou um propósito. Essa empresa não vai ser só para mim ganhar dinheiro, vai ser para ajudar outros a encontrar o seu propósito também. E ele tem dado oportunidades. Lá na igreja já tem uma turma de jovens lá que já querem ir por essa área, porque essa é uma área hoje que a pandemia não atingiu nem um pouco, ao contrário. Ao contrário. As empresas lutam por um cara qualificado naquela área, às vezes até sem experiência, porque falta pessoas, amém? Falta mão de obras, a demanda é tão grande que falta mão de obra, e aí ele está encaixando vários. Isso é propósito, diga propósito, amém, queridos? Você me entende isso? Jean está lá no sul, começando lá, né? Foi para o sul esse ano agora, está fazendo uma experiência lá.
E minha preocupação maior, cara, chegar lá você tem que estar firme, cara. Você tem que, não é fácil, você tem que... E glória a Deus, já está lá na comunidade do Azaf, lá na comunidade do Sul, já está se achegando lá um pastor que é líder dele, já foi na casa do jantar, e aí a gente fica mais tranquilo, porque não é fácil, queridos. Amém? Se Deus levou ele para lá, ele vai ser usado naquele lugar. Senão é melhor que ele volte. Você está me entendendo? Então, eu creio assim. Então, você recebe essa palavra, meu amado? Sabe, eu quero concluir dizendo que há uma palavra de Deus para a restauração das nossas famílias. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, onde o Senhor está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não olhe para o que você está vendo aí. Olhe para o propósito. Olhe para aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para fazer. Faça com todo o coração. Não perca os seus filhos. Amém? Não perca. Não perca o seu casamento. Ah, querido, vai ter hora que o negócio o couro vai comer. Vai ter hora que você vai falar, meu Deus. Mas aguenta, continua. Persevera no propósito e você vai ver daqui a pouco Deus restaurando tudo. Deus fazendo algo ainda melhor. Amém? Deus transformando a água em vinho novo. Se você permanecer. Amém?